contigo sobre a aprovação, então, dessa PEC que limita os poderes do STF. Hoje, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Barroso, Alexandre de Moraes já se pronunciaram em relação a isso, já disseram que o STF não vai se intimidar com isso. E eu quero te ouvir o que tu pensa sobre essa PEC, se tu acha que realmente é um movimento de intimidação em relação ao STF. Olha, é interessante essas coisas, né? Em época de crescimento do extremismo, em especial de direita, né? Você tem que sempre se empenhar em fazer a crítica da crítica, tem que ter essa cautela. Você pega, por exemplo, na construção do nazismo na Alemanha, né? Você teve um grande pensador que foi Carl Schmitt, um pensador que, para mim, na minha percepção, eu sou daqueles que postula que Schmitt não era aquele católico conservador que acabou se desviando para o nazismo, se encontrando com o nazismo mais tarde. Eu acho que ele sempre pensou um modelo de Estado totalitário. Sempre pensou a fundamentação de um modelo de Estado totalitário, que encontrou a forma nazista lá depois com a história. Mas e Schmitt sempre teve críticas à democracia, ao liberalismo, ao marxismo, a tudo que não fosse dessa postura, digamos, totalitária dele, né? E ele fazia críticas. Se você pegar aquele livreto dele, A Crise da Democracia Parlamentar, você vai observar que tem críticas ali que são corretas, são válidas até hoje, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o aspecto de que muitas vezes o representante, aquele eleito, representa mais o seu interesse pessoal do que o interesse de quem o elegeu. Isso é verdadeiro, é um déficit da democracia quando isso ocorre. E não é incomum acontecer. Outra deficiência que a democracia tem, por exemplo, o tempo das decisões, né? Às vezes as decisões são demoradas, etc., né? Ou seja, você tem... Democracia não é um sistema perfeito. Ela é um sistema em construção sempre, exatamente porque é 1000 defeitos, né? 1000 problemas, você tem que estar sempre os corrigindo, né? Está sempre aperfeiçoando, né? O problema é que a extrema-direita usa da crítica à democracia não para melhorá-la, não para reformá-la, usa para destruí-la. Pega as deficiências, às vezes, que a democracia realmente tem para destruí-la e não para poder radicalizá-la ou aperfeiçoá-la, ou seja lá o que for. Então, nós temos que ter cautela nesse momento de crescimento da extrema-direita, onde o STF virou, no Brasil, não só no Brasil, perdão, o judiciário virou. Na maioria dos países dominados por esse autoritarismo de extrema-direita, o judiciário está sendo questionado. Na Turquia, mais de 1000 foram perseguidos, presos, etc., juízes, né? Agora, em Israel, antes desse conflito que há com Hamas, etc., a extrema-direita israelense estava praticamente, vamos dizer, reduzindo intensamente os poderes do judiciário, e sempre a intenção, o que é desses autoritários de extrema-direita quando chegam no poder? Reduzir a possibilidade de questionar ou de limitar o seu poder. E o poder, numa democracia, é sempre um poder limitado, que tem que ser limitado, né? Mas eles não se comprazem com isso, não se adaptam a isso e vêm procurar. Então, o STF virou um símbolo de ataque da extrema-direita, né? Nós não podemos ser ingênuos nisso. Então, no conteúdo, o que essa PEC fala não é tão ruim. Tem algumas coisas ali que eu acho que daria para melhorar. Essa ideia de sempre, nunca poder o relator decidir nada é um erro. Às vezes tem situações que você tem que decidir hoje à noite, porque amanhã de manhã, senão vai se perder o direito. Ou seja, existem situações em que é necessário. Agora, realmente, a essência da crítica que está no pressuposto da PEC é corretíssima. Eu escrevo sobre isso há 30 anos, para você ter uma ideia. Eu faço a crítica ao papel do relator, não só no STF, em todos os tribunais do Brasil. Tem um trabalho de um orientando meu, que inclusive é juiz federal, que tratou disso, mostrou como, desde a década de 30, o papel
do relator, da década de 40, aliás, vem aumentando indevidamente no Brasil. Então, no mérito, não é ruim o que a PEC propõe. O problema é que ela não, a finalidade ali não é. Mas tem outra coisa. O próprio Supremo está atento a isso e vem reformando o seu regimento. Então, a Rosa Weber, ela promoveu mudanças nesse sentido, o que levaria, inclusive, essa PEC a ter pouca eficácia prática, Mafê. Ou seja, a finalidade não é mudar um aspecto da jurisdição, melhorar um aspecto da jurisdição, é constrangê-la, é constranger o STF, é atacar a democracia. Então, nós temos que ter essa cautela, nós não podemos permitir esse tipo de ataque, mesmo que às vezes com justificações que a gente nos pareça adequada. Isso é uma técnica retórica antiga da extrema-direita, vem desde o nazismo, desde Schmitt. Você usa críticas corretas, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes corretas à democracia, só que a função, a finalidade da crítica não é reformar ou melhorar a democracia, é destruí-la. Então, nós não podemos cair nesse engodo, né?